Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início ao nosso terceiro bimestre nas aulas de literatura, infelizmente ainda à distância, né? Mas falando agora de Brasil, ok? Coloquei para vocês no mural do Google Class um filme chamado Caramuru, a Invenção do Brasil, né? Que contextualiza o período histórico, o período que vamos estudar, tá? Coloquei um vídeo falando sobre a Carta de Caminha, que é um texto que nós vamos estudar esse bimestre. E também coloquei um vídeo falando do descobrimento, tá? O do Caminha tem 10 minutos, o do descobrimento tem 3, então são vídeos rapidinhos para que vocês assistam, ok? O filme, ele foi lançado em 2001, tá? Vou fazer aqui como se fosse uma resenha para vocês, tá? O filme foi lançado em 2001 e era uma minissérie da Globo Filmes, ok? Com a direção do Guel Arraes e do Jorge Fernando, em homenagem aos 500 anos do Brasil. O filme, na verdade, é uma sátira, cheia de ironias, né, de críticas. Ele chega até a ser engraçado. Ele critica o quê? O período de colonização, né? Como fomos colonizados, na verdade, tá? É uma crítica a tudo isso. É um filme leve, né? Nem parece que ali tem fatos históricos, né? Fatos reais, tá? Para começar, o Diogo Álvares, né? O Caramuru, o que sofre lá um naufrágio no início lá do filme, ele existiu de verdade, tá? Tanto ele quanto Paraguaçu, a Índia por quem ele se apaixona. Eles existiram na vida real e isso é muito interessante, tá? Tem documentos que comprovam isso. O casamento deles na França, a certidão de Catarina, que ela foi batizada com o nome de Catarina Paraguaçu, né? E tem até uma igreja também em Salvador que ela fundou. Tá? E essa igreja está lá, em pé até hoje, a primeira igreja de Salvador, está lá com os restos mortais de Catarina. Tá? Em Portugal, na cidade de Viana, também tem uma estátua dos dois. Então eles existiram, o amor deles foi verdadeiro, e isso é muito legal de saber, tá? A história do português, que foi capturado em 1509, 1510, no Rio Vermelho, lá na Bahia, em Salvador, pelos Tupinambás, virou lenda. E em 1781, o Frei Santa Rita Durão escreveu uma epopeia sobre esse jovem, tá? Que tinha mais ou menos 17, 18 anos na época. Ele foi considerado pelos índios um ser divino. Por que isso, né? Segundo diz a lenda, ele deu um tiro para o alto e caiu um pássaro na hora de se defender lá dos índios, tá? Ele deu um tiro para o alto, caiu um pássaro, os índios não conheciam a pólvora, então acharam que ele era o homem do fogo, tá? O filho do trovão. E assim pouparam ele da morte, né? Outros historiadores dizem que não foi nada disso, que na verdade ele foi chamado Caramuru porque ele era muito branco, magro, e ele foi encontrado entre as pedras, tá? E parecia uma moreia, que para os índios é um peixe que tem o nome de Paraguaçu. Ou de Paraguaçu não, de Caramuru, tá? Então há um conflito aí, não se sabe qual foi a história verdadeira. O que se sabe é que ele conseguiu escapar dos índios tupinambás, ele conseguiu escapar, já que, gente, eles eram praticantes de rituais antropofágicos. O que é isso? Os índios tupinambás tinham o costume de comer a carne humana, eles comiam a carne dos seus inimigos, né? Então eles acreditavam que assim eles conseguiriam adquirir a força, a coragem, a sabedoria e a honra dos seus inimigos, né? Mas o jovem Diogo conseguiu escapar de tudo isso. Bom, o Caramuru, ele fica na tribo, ele conquista a confiança de todos, ele aprende a cultura, a língua, ele tem várias mulheres, né? E passa a ajudar aos índios no quê? Nos primeiros anos de exploração aqui do nosso país. Né? Nesse início, Portugal, ele vem, né, descobre lá em 1500, mas ele não tinha muito interesse comercial com o Brasil. Aqui era mais um paraíso para ele, né? Então ele tinha mais interesse nas Índias, no comércio com as Índias, nas especiarias e tudo mais. O Brasil fica nos primeiros 30 anos, mais ou menos, ele fica meio que largado. E aí vem o quê? Vem franceses, vem espanhóis, vem holandeses, todo mundo interessado no pau-brasil. Tá? E aí o Diogo ficava ali na praia, ele facilitava esse contato, já que ele sabia se comunicar tanto com os índios
como com os europeus. Então ele faz esse contato com os exploradores, faz também contato com os missionários que ali chegavam, tá? Ele praticava o comércio, que na época era feito por escambo, e ele trocava essa madeira por objetos que não existiam aqui, principalmente por os objetos de ferro, né? Lanças, facas, anzóis, né? Então ele ajudava os índios nisso, tá? Bom, ele se apaixona por Paraguaçu, que era filha de um cacique, né? Filha de um... Eles não tinham bem um cacique, mas era o líder dos Tupinambás, tá? Então ele se apaixona por ela, na época ela tinha 14 anos apenas, e eles vivem juntos, né? Ele a leva para a Europa, se casa com ela em 30 de julho de 1524, voltam ao Brasil e ela, já convertida ao catolicismo, funda a primeira igreja lá em Salvador, uma igrejinha lá em Salvador, né? Sobre Moema, que aparece no filme, não se tem documento que comprova a existência dela, né? Mas muito provavelmente tenha mesmo acontecido aquele triângulo amoroso, já que a cultura dos Tupinambás era a poligamia, tá? Era comum para eles tudo aquilo. O filme cumpre o seu papel de nos mostrar o conflito cultural entre os portugueses e os índios, né? Tudo que aconteceu, o português católico, teocêntrico, monogâmico, né? Vestidos e todos ali, todos muito civilizados, enquanto os índios, né? Politeístas, poligâmicos, antropofágicos, nus e selvagens, né? O filme mostra isso de uma maneira mais leve, mas mostra, tá? O Diogo e a Paraguaçu, eles deram início oficial à miscigenação das famílias brasileiras, tá? Oficialmente foi ele. Ele é considerado o pai da miscigenação no Brasil, tá? Eles tiveram muitos filhos, muitos descendentes, tá? Então ele formou ali as primeiras famílias lá em Salvador, ok? O filme, ele é muito bonito. Tem Camões, tem belas imagens, tem uma trilha sonora bonita com Lenine cantando, e ele é muito leve, tá? O texto que Paraguaçu fala é muito bonito, tem umas falas, umas frases que vale a pena, tá? Ela é muito pura, muito ingênua, e ela fala algumas verdades ali pra gente, tá bom? Espero que vocês gostem, assistam, tá? Depois respondam a atividade que eu vou passar sobre o filme e sobre os dois vídeos, tá bom? Obrigada, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau!